Por favor, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Não é o nosso assunto, mas deixa eu falar aqui, enquanto você vai procurando. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele age na nossa vida, na medida em que a gente vai concedendo espaço para ele agir. O que ele quer? Ele quer que a gente dê todo o espaço para ele, dê lugar para ele agir. Por isso que o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer morada. Então, irmãos, olha, diante do Senhor, quando a gente permite que Ele opere na nossa vida, e quando a gente aceita o trabalhar dEle, existem coisas que a gente vai achar que isso é tolice, isso é coisa absurda, porque são princípios que são contrários ao que o mundo ensina. Porque os princípios do mundo são totalmente contrários aos princípios divinos. Então existe o que? Existe uma luta. A luta do espírito contra a carne. Não são poucas as vezes que a gente quer que as coisas aconteçam conforme a nossa lógica. E é o Espírito Santo quem vai nos ensinar, quem vai nos lembrar que tudo aquilo que se refere ao Senhor é uma questão de fé, é no reino espiritual. Então, à medida que a gente vai concedendo lugar para ele agir, a gente não vai ficando perfeito, não, mas ele vai trabalhando, porque o objetivo do Senhor é que o nosso caráter seja trabalhado e se torne semelhante ao caráter de Cristo, está lá na palavra. Então, irmãos, o que é que vai estar acontecendo? Essa mudança, ela é uma mudança gradativa. Eu costumo dizer que ela é contínua e precisa ser crescente. Amém? Por quê? Porque a busca da santificação, ela é pessoal. É diferente da justificação. Nós somos justificados pelo Senhor lá de cima, igual para todo mundo justificado. Por que a justificação? Porque Jesus tomou o nosso lugar lá no Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O que foi que ele fez? Ele nos salvou da morte eterna e ele nos deu o quê? A vida eterna. Ele nos tirou das trevas para a sua verdadeira luz. Quando a gente estava sem Cristo, a gente andava em trevas. Entendeu? A gente estava em trevas quando a gente andava sem Cristo. Eu sei que tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Quando a gente encontrou a Cristo, a gente passou a andar na luz. Na luz divina. Na luz de Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, o que é que nós temos? Nós temos a vida eterna, que é promessa divina. Mas é preciso também a gente entender que as promessas do Senhor não são promessas somente para a eternidade. São promessas para o dia de hoje. É preciso entender também que o Senhor não quebra as suas leis. O Senhor não vai quebrar a lei da gravidade. Porque eu, você, a gente está fazendo o trabalho dele. Então eu vou pular daqui para lá e não vai acontecer nada comigo. Provavelmente vai acontecer alguma coisa, pode não acontecer nada. Então Deus, ele tem todo o poder. Mas é preciso entender que quando a gente sai na chuva, que toma chuva, pode pegar uma gripe. Esse povo que é mais idoso, quem sabe pode pegar uma pneumonia. Precisa ter cuidado, né?
Eu já arrumei minha cadeira ali, porque a minha cadeira ficou de costa para o ar-condicionado. Não, rapaz, esse ventinho assim nas costas não é bom não. Então a gente vai tendo certos cuidados. Por quê? A gente sabe que existem consequências. Quando eu digo, permita que o Espírito Santo trabalhe, e aceite o trabalhar dele, porque esse permitir, esse aceitar, vai estar mudando a vida da gente. Como tem mudado a minha, gente, eu não sou ninguém, eu não sou perfeito, sou melhor do que você não, gente. Que é isso? Não tem nada disso. Ninguém é melhor do que o outro. Eu estou aqui como pastor de vocês. Vou falar em pastor de vocês, pastor Murilo não está aqui, ele está bem, está certo? Ele está em Recife. Eu já orei aqui, Senhor, levanto minhas mãos e apresento a vida da Ariana, que a Ariana a essa hora está pregando na igreja lá em Recife. Então o pastor Murilo foi com ela, mas amanhã de manhã eles estarão voltando. E amanhã à noite estarão aqui no seminário, né? Paternidade. Ok? Entenderam o que eu falei? Então nós temos o quê? Aí entra, já comecei a entrar no nosso assunto. A vida eterna é promessa divina. E aqui em 1 de João, no capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram entre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendem conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai. Aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Amém? Amém? Meus amados irmãos, a referência bíblica de que estamos vivendo a última hora é uma realidade que pode trazer um certo espanto para aqueles que não conhecem a palavra. A última hora começou com a vinda de Cristo, com o seu sacrifício, com a sua ressurreição, tá? Com a ressurreição de Cristo começou a última hora. E essa última hora vai até a sua volta, a sua segunda vinda. Mas nós estamos vivendo um tempo que já era esperado e proclamado muito antes, certo? Então, o tempo de Deus, é preciso a gente lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas é preciso também entender que Deus sabe perfeitamente do nosso tempo. Ele não tem ideia do nosso tempo, não, Ele sabe exatamente do nosso tempo. Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas. Ele criou inclusive o nosso tempo. Ele viveu como Jesus Cristo homem, Ele viveu o nosso tempo. Manhã, tarde, noite. Como Jesus Cristo homem, Ele precisou beber água, Ele precisou descansar, Ele precisou dormir, certo? Então, a gente conhece, a gente sabe que Deus tem o controle. Agora, sabe, irmãos, tem muita gente deturpando a palavra de Deus, procurando transmiti-la conforme seus interesses. Veja só, hoje a internet faz parte da vida da gente, é ou não é? Eu não sei se já aconteceu com você. Estou no carro, cadê o celular?
desligo, subo, vou pegar o tal do celular, porque esse negócio já faz parte da vida da gente. Ou não? Só acontece comigo? Aconteceu com você ou não? Eita, Jesus amado. Já faz parte da gente, né? A comunicação, né? Eu acho que hoje ninguém manda carta mais pelo correio, não. Você vai até sorrir, o cara, vou mandar uma carta para você. Que carta, meu amigo? Você manda uma mensagem, você manda o WhatsApp, né? Vai lá e pô, o cara está lá no... Olha, já pensou? Como era a comunicação antes? O missionário queria falar com a gente, estava lá na África e mandava uma carta. Ó. Jesus da glória. Agora não. Ligou, está lá e faz o seguinte, faz uma chamada. Ó, tá tudo bem com você? Tá vendo. Como o cara diz assim, cara a cara. Então a gente tem essa comunicação. E a internet veio para quê? A internet veio para que a gente tivesse mais conhecimento, para que pudesse haver uma interação maior. A gente chega lá naquele programa, né? E começa com G, tá? A gente tem tudo. No programa você encontra até texto bíblico. Você coloca, você não sabe, está com dificuldade de encontrar o texto bíblico, aí vai lá e bota, aí ele vai dizer onde é que tem, né? Antigamente, né, tinha aquelas enciclopédias, né? Tinha a enciclopédia, aquela caríssima, né? Aquela tal enciclopédia que era caríssima, né? O cara quando conseguia, hoje não, meu filho, que enciclopédia, coisa nenhuma, porque a coisa está correndo assim, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, e imediatamente a gente está sabendo. Então a comunicação ela é rápida. Entretanto, apesar de ter muita coisa boa, tem muito lixo. Dentre o lixo, é preciso ter cuidado, gente, com aqueles que se apresentam como ministradores da palavra. Irmãos, tem muita gente boa na internet ministrando a palavra. Tem muitos homens e mulheres de Deus transmitindo a palavra na internet, amém? E eu abençoo, e a gente ora por eles. São homens e mulheres usados por Deus. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com aquilo que está sendo transmitido por pessoas que pegam o texto bíblico e vão trazer uma interpretação de acordo com a vontade deles. Se desejamos passar a eternidade na Nova Jerusalém Celestial, nós temos que rejeitar projetos e propostas que são contrários aos princípios divinos. Sim, irmãos, a heresia tem solapado, tem destruído, tem afligido a igreja de Cristo em todos os lugares. Tem gente afirmando que não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Não, rapaz. O pastor Hernandes Dias Lopes faz a seguinte pergunta: mas a sinceridade é um ingrediente mágico que transforma o falso em verdadeiro? Claro que não. Claro que não. O cara pode ser sincero, mas aquilo que não é verdadeiro vai continuar sem ser verdadeiro. Aí tem gente que diz assim, não, mas se você começar a repetir uma coisa que não é verdadeira, ela vai se tornar verdadeira. Não, as pessoas vão achar que é verdadeiro, mas continua sendo mentira. E sabe qual é o problema da meia-verdade? É que ela é meia-verdade e meia mentira. A fé em uma mentira traz consequências terríveis. Como discípulos de Cristo, nós devemos andar na luz, no amor e na verdade. O conflito entre a verdade e a mentira é algo que vem desde o início dos tempos. Está lá no Jardim do Éden. E a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo João, de maneira muito, eu diria assim, muito gentil, nos alerta, dizendo: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado,
conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. O que é que João está fazendo? Ele está enfatizando o futuro anunciado e esperado pelos profetas tinha chegado. Então, a igreja tem que permanecer atenta, ligada, preste atenção, nunca amedrontada, nunca acovardada. Eu sou do Senhor, estou forte, estou firme na palavra, jejuando, orando em línguas, vou lá e vou resolver. Meu irmão, faço isso não, minha irmã, faço isso não. A gente tem que ir na força do Senhor, não é na nossa força não, gente. O que é que Paulo diz? Quando eu estou forte, estou fraco. Quando eu estou fraco é que estou forte. Por quê? A gente tem que reconhecer que não é a nossa força. Eu vou lá, vou orar, vou colocar a mão, vou expulsar. Você não vai nada, rapaz, é o Senhor que faz. A gente não pode coisa nenhuma. Se a gente não for transmitir uma palavra, se não for na dependência do Senhor, a gente não faz nada. Está escrito em 1 de João 2,8, versículo 8. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, aleluia. Então, o mundo e as trevas estão passando. Desde a morte e ressurreição de Cristo, Deus está fazendo coisa nova neste mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus está acima do tempo. Ele não opera no nosso tempo, no sentido de que Ele depende da nossa hora, gente. Deus está na eternidade. Eu tenho dito a você, quase todo culto, quando tem oportunidade eu digo, eu gosto de pensar nisso, que antes de tudo ser criado, Deus já nos conhecia. Deus já te conhecia. Deus já sabia que estaríamos aqui. Deus já sabia que eu estaria ministrando essa palavra. Porque Ele está na eternidade. Ele está esperando por a gente amanhã. Mas lembre-se que essa vida aqui, ela é passageira. Ela é por um pouco de tempo. Muito pouco tempo, gente. Mas nós temos uma vida depois dessa vida que é eterna. E essa vida eterna, para ser vivida na presença do Senhor, não é resultado do nosso esforço. Não. É preciso que a gente reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a gente o receba como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Não é a igreja que salva. Não, gente. Quem salva é Jesus. É Ele quem salva. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. É Ele, gente. As regras não foram criadas pela igreja. Essa palavra é a palavra de Deus. Mas ela foi escrita por homens? Homens inspirados por Deus. Aí o cara diz assim, não, olha, aproveita que vai acabar, vai desaparecer. Não vai desaparecer não, gente. Não vai desaparecer não. O Senhor diz o quê? O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Amém? Agora o Senhor tem o quê? Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio. Ele não retira aquilo que Ele deu. Ele deu para a gente o direito de escolha. O que é que Ele diz? Lá em Isaías 45. Ele fala o quê? Vou dizer na linguagem de hoje. Ele sustenta, Ele fortalece, até mesmo aquele que não o reconhece como Deus. E por que Ele faz isso? Para que ele tenha a oportunidade de reconhecer que existe um Deus. E a oportunidade de reconhecer que existe um Deus é enquanto tem essa vida física.
A vida física encerrou? Encerrou. Vamos usar uma linguagem humana, é outra dimensão. Em Cristo, a gente fecha os olhos aqui e imediatamente abre os olhos face a face com o Senhor. E o corpo? Vai para debaixo da terra. E não pode cremar não? Crema. Pode queimar. Joga a cinza no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, no Amazonas, onde quiser. E na hora do arrebatamento? E junta tudinho. E como é que é isso? Eu não sei, eu sei que vai juntar. Pronto. Mas como é? Gente, entende? A gente não sabe coisa nenhuma, rapaz. E os caras que foram dizimados lá em Hiroshima e Nagasaki. E os soldados na guerra, muitos foram dizimados. Chega lá o foguete e o cara sumiu e desapareceu. Não, rapaz. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus da vida. Ele é aquele que nos concede a vida. Então nós precisamos valorizar essa vida que Ele está nos dando. Esse dia nunca mais vai voltar. Claro que existirão outras quintas-feiras, mas o dia de hoje, a noite de hoje, nunca mais voltará. Amém? Veja só. Em termos desse mundo que jaz no maligno, a gente sabe que já foi estabelecida uma nova ordem. É a ordem do desespero, do maligno, que já percebeu o seu fim. E o seu esperneio não nos assustará. Quem nos protege é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não dormirá. Agora a gente não vai desafiar, eu não vou desafiar inimigo, coisa nenhuma. De jeito nenhum. Agora, nós não podemos nos deixar enganar. Nós servimos aquele que nunca perdeu e que jamais perderá uma batalha. E o que é que nós continuaremos? Continuaremos proclamando a palavra de Deus. Isso significa o quê? Significa continuar seguindo os passos do nosso mestre, fazendo discípulos. Na Nova Jerusalém Celestial não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira. Aí o que é que diz o texto bíblico? Só entrarão os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E somente terão o nome escrito no livro do Cordeiro aqueles que receberem, que declararem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a condição. Porque quando a gente declara a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, então a vida, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo passa a valer na nossa vida. A minha decisão não vale para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para a minha bisneta. Não. Ela é pessoal. É pessoal. Ah, mas aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, meu irmão, Deus é absoluto, eles serão julgados conforme a maneira que viveram. Deus não vai cobrar deles uma coisa que eles não conheceram. Agora, em Cristo Jesus, e somente em Cristo, os nossos pecados são purificados. Está lá aquele texto tão conhecido da gente, 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aí, por isso que a gente vai entrar na Nova Jerusalém Celestial, pelo sangue de Jesus, porque por nós mesmos, gente, nós somos pecadores, mesmo como novas criaturas, nós continuamos pecadores. Tem uma doutrina aí que diz que a nova criatura deixou de pecar. Não, irmão, continua pecador sim. A tentação vem e a gente resiste à tentação. A tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação. Mas se você está alimentando a tentação, você está pecando.
o espírito do anticristo já está operando no mundo. E isso não é de agora, gente. A sua característica principal é o quê? É guerra contra o povo de Deus. Por quê? Porque tem o desejo de ocupar o lugar de Deus. São sinais que têm nos avisado de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E antes do anticristo, surgirão anticristos, como já temos vistos. O que ele está falando? Quais são os anticristos? Falsos mestres, apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios, e enganando a muitos. O anticristo é o adversário de Cristo, ou aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. O espírito do anticristo está por trás de toda doutrina falsa e por qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. Estou entendendo o que eu estou falando, gente? Não estou trazendo nenhuma coisa nova, é o Espírito Santo que opera. O que é que a gente tem? A gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado nessa palavra. Agora, o nosso relacionamento com o Pai Eterno, ele tem que passar pelo nosso relacionamento com o Filho. Meu irmão, minha irmã, preste atenção uma coisa. O que é que você está alimentando aí na sua mente, na sua cabecinha, no seu coraçãozinho? Gente, faz o seguinte: lança sobre o Senhor. Ele diz o quê? 1 de Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não guarda na mente, no coração não, gente. Porque se guardar, vai adoecer espiritualmente e emocionalmente, termina adoecendo fisicamente também. Eu vou guardar nada, porque eu quero não, é um exercício de fé. De vez em quando chega alguém, você lembra disso assim? Não lembro não. Mas eu não quero nem saber. Seu cara chega, olha, eu vou falar um negócio, sei o que para o senhor. Vai, tá. Vai falar, vai. Vamos fazer o seguinte. Vamos comigo agora lá, porque a gente vai falar na vista da pessoa. Não, pastor, não, vamos lá. Então, cala a boca e vamos orar. É ou não é? Ou a gente é, ou a gente não é, gente. Não tem meio termo, não. Lembra o que foi que fez o povo ficar rodando lá no deserto? Rodando. O que foi? Murmuração. Lembra o que foi que aconteceu com a irmã de Moisés? Foi pior com ela, né? Eu estou citando somente ela, Miriam, né? Eita, meu Deus. Irmãos, o Senhor nos sustenta, o Senhor fortalece, o Senhor capacita. Ele nos concede tudo aquilo que a gente precisa para a gente enfrentar o mal de cada dia. O que é que Jesus Cristo disse? Basta cada dia o seu próprio mal. Vai se preocupar com o mal de amanhã? Eu não. Deixa eu chegar amanhã. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que programar as finanças. Se você quer sobreviver até o final do mês, seja um fiel dizimista, fiel ofertante. É um desafio de fé, gente. Sabe quem é que ganha mais? Você pensa que é a igreja que ganha, né? Não, rapaz, o Senhor providencia o sustento da igreja. O Senhor providencia, você nem imagina os milagres que o Senhor faz todo dia aqui. Você não tem nem ideia. Tem nem ideia. O Senhor levanta aí. Está vendo lá aquela livraria que está sendo construída ali? O Senhor levanta a gente para fazer, para ofertar, lá em cima, fazendo tudo. O Senhor levanta. Meus irmãos, é assim que funciona. E as pessoas são abençoadas. Ou você crê ou você não crê. Então fica só olhando.
a nova ordem já implantada no mundo não provém de Deus. E como papel da igreja, qual é o nosso dever? Orar. E lembrar sempre que a vida eterna é uma promessa divina. 1 de João 5,4. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Tá vendo, vocês estão assim? Hoje, pensava que você ia ficar assim, dá glória a Deus. Então o propósito divino é que todos venham ao conhecimento da salvação. E assim escolham viver eternamente na presença do Senhor. Tem que ser a escolha individual, gente. É cada um que tem que escolher. A vida eterna é promessa divina. Promessa divina para todos aqueles que escolhem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Não é o cara forçar, não. Não vale não. A escolha forçada não resolve não, rapaz. Deus não aceita não. Olha, vai. Não, rapaz, faça isso não, gente. Levanta a mão, não, mas deixa o cara, deixa a pessoa aí, rapaz. Só faz orar. Não, pastor, eu só vou dar uma mãozinha. Você acha que Deus precisa de mão sua? Não precisa não, rapaz. Que possamos estar sempre lembrados. A promessa do Senhor é de vida eterna. Agora, tem que fazer logo, gente. Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu sei lá se a trombeta vai tocar agora e o arrebatamento vem hoje. Porque eu creio que o arrebatamento virá antes da segunda vinda, porque a Bíblia diz isso. Existem sinais da segunda vinda, mas não existe nenhum sinal do arrebatamento. Então, se a segunda vinda está aí, o arrebatamento pode ser agora. O exército de anjos já está formado, aguardando somente o Senhor mandar tocar a trombeta. O anjo já está lá, com a trombeta aqui, ó. Quando a trombeta tocar, eita, Jesus da glória, vai dar tempo para nada. Tocou, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo glorificado. E nós que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Sabe quanto tempo vai demorar isso, gente? Piscar de olhos, bem rápido. Não é aquele piscar de olhos, não. Eu vou assim, câmera lenta, não. É piscou, aconteceu. E por quê? O Senhor vai transformar. Porque o Senhor deixou os restos mortais do seu filho sobre a terra. Ele não vai deixar também os nossos, não, irmão. Não é aquilo ali, meu irmão, aquilo vai ser tudo transformado. Eu não falei que pode cremar e pode jogar de um canto para outro. Falei? Vai ficar nada não aqui. Vai ficar coisa nenhuma nossa. Só quem tem um corpo glorificado hoje é Jesus. E o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, semelhante a dele. O que significa corpo glorificado? Passa por tijolo, pedra, sei lá o que mais. Os discípulos não estavam reunidos. Jesus entrou. Pai seja convosco. Os discípulos estavam pescando. Ele estava na beira da praia assando o peixinho. Olha, eita meu Deus do céu. Tinha o pão ali. Aí os discípulos chegaram, sentaram. Aí ele partiu. Aí os discípulos reconheceram. Ó. Já pensou? Qual é a outra promessa dele? Que a gente vai participar de uma grande ceia. Porque quando ele instituiu a ceia, ele disse: olha, eu não vou participar desse vinho, eu vou tomar do vinho novo no reino do meu Pai, com todos vocês. Eu vou estar lá, e você? Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé, equipe do louvor. Adore ao Senhor.